boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho aqui de uma aplicação, ou melhor, várias possibilidades de monetização a partir do uso de inteligência artificial. Essa palavra saudável, já vou explicar na sequência o que significa, mas basicamente o que eu aprendi nesses últimos 10 anos trabalhando com inteligência artificial, com negócios na internet, é que não dá para pensar só em tecnologias. Então, nós vamos ver o que significa, já, a palavra saudável. O que nós temos aqui é fruto da minha experiência, que, do ponto de vista acadêmico, atuo em 3 universidades, 2 universidades e uma faculdade. No caso, sou professor da PUC de São Paulo, na área de tecnologias da inteligência. No Intel, que é uma faculdade nova, há 3 anos, ela surgiu para ocupar um espaço de inovação na educação, e no caso da Metodista, sou professor do mestrado e doutorado em educação. No caso específico aqui da nossa conversa de hoje, basicamente nós temos alguns aspectos importantes para considerar. Por exemplo, nós vamos falar aqui, acho que passou demais aqui. No caso, nós vamos falar aqui da questão de conteúdo, voltado para um público específico, pensando em como é que eu monetizo o conteúdo a partir do uso da inteligência artificial. Basicamente, essa minha experiência, então, mostra o seguinte: se nós vamos falar de conhecimento, nós vamos falar de entrega de valor, nós vamos falar de produção de conteúdo, nós vamos falar de como eu entrego esse conteúdo, como eu monetizo esse conteúdo. Para isso acontecer, aí a palavra saudável, que é uma ideia que surgiu nos últimos meses, neste ano, pensando que, apesar do uso da inteligência artificial, depois de implementado, nós precisamos pensar, essa solução, ela é simples, depois de implementada? Esta solução, ela é automatizável? Ela é útil para as pessoas? Esse conhecimento, ele é, no final, divertido, de alguma maneira? Ele é adaptável a vários contextos? Ele pode ser trabalhado em vários idiomas? Eu consigo escalar? E, claro, acho que é uma coisa importante, ser lucrativo, porque nós estamos falando aqui de um conhecimento que se transforma a partir do uso da inteligência artificial. Para isso acontecer, nós temos alguns aspectos importantes. Como eu, em algum momento, vou usar um termo ou outro mais técnico, só para colocar todos na mesma página, porque nós vamos usar aqui o termo inteligência artificial generativa e essa ideia de inteligência artificial generativa multimodal. Eu só coloquei aqui essas informações por alguns motivos específicos. Tem pessoas que são da área e faz mais sentido com o conteúdo propriamente dito, e tem pessoas que não são exatamente da área e às vezes escutam e fica um certo ruído. Já no caso desta palavra multimodal, inteligência artificial, generativa, tem essas definições todas por conta do arquivo que depois eu disponibilizo ou a coordenação disponibiliza. Mas vamos trocar toda essa parte mais conceitual por essa imagem. Então, quando eu pensei aqui na nossa conversa de hoje, nós estamos falando exatamente desse movimento de monetização do conteúdo, do conhecimento, usando diversos recursos que nós já estamos habituados, só que de uma maneira mais integrada, multimodal, generativa, gerando novas possibilidades. Então, acho que essa imagem ela explica mais do que a anterior, penso eu. Mas uma outra imagem também que eu criei ajuda a pensar um pouco do que nós vamos falar aqui hoje, dessa integração, dessa engrenagem funcionando entre o audiovisual, o texto, a imagem e a inteligência artificial, colocando essa engrenagem para funcionar. O que nós vamos ter, então, aqui, basicamente, é o que eu chamo de alquimia artificial, porque é uma transformação do que já existe, um conhecimento que eu já tenho, ou que eu posso construir, e ela se transforma numa outra forma de comunicação. Por isso, um termo que eu criei, e é uma comunidade que está sendo iniciada a partir do evento de hoje, que é a alquimia artificial, que nós vamos ver também na prática como que ela vai acontecer.
No caso também aqui, pensando um pouco mais de termos que já foram utilizados hoje, na parte da manhã, por exemplo, nas oficinas, as tais engenharias de prompts, aplicações web, automação, integração. Eu só estou fazendo um pouco desse recorte para nós não termos dúvida do que é a nossa conversa de hoje. Para isso acontecer, essa engrenagem toda aqui funcionar, nós temos alguns aspectos que são importantes. Então, eu vou trazer aqui 10 boas notícias para vocês. A primeira boa notícia, que eu penso ser boa notícia pelo tempo que a inteligência artificial generativa, multimodal, está sendo colocada em prática, é essa daqui da minha visão de que você pode começar um negócio imediatamente, para não dizer hoje, de tal maneira que se possa utilizar poucas ferramentas. Por que isso é importante? Dependendo do grau de conhecimento que você tem nessa área, talvez você use mais um conhecimento profundo de ferramentas. Mas qualquer pessoa pode começar hoje. Essa é a primeira boa notícia, porque dá para trabalhar com o que nós vamos ver aqui hoje, com poucas ferramentas. Essa boa primeira notícia é pelo seguinte: de alguma maneira, penso eu, nos lugares que eu frequento, que a maioria das pessoas está olhando nesta parte do iceberg. O que nós vamos ver aqui, um pouquinho, é esta imagem. Enquanto a maioria das pessoas vai seguindo no caminho comum, os tais prompts, comandos, tudo isso que já acontece de alguma maneira acessível no YouTube, nós vamos tentar olhar um pouquinho mais para baixo desse iceberg. Por exemplo, no caso da OpenAI, no caso tal do ChatGPT, eu uso pouco hoje em dia, por conta dos objetivos que eu tenho, que é trabalhar com a qualidade, velocidade. Mas ok, já que a maioria, lembra, olha para a superfície do iceberg, nós vamos olhar um pouquinho mais para baixo. No caso, especialmente aqui no nosso dia de hoje, será que vai? Foi. É isso que nós temos, né? O comum aí, ChatGPT, os comandos, já está posto de alguma maneira, para quem conhece mais ou menos, essa situação. Só que, quando a gente fala de olhar para o iceberg um pouco mais para baixo, essa mesma situação ela pode ser melhorada. Por exemplo, quando eu disse que eu não uso mais o ChatGPT, é porque eu uso algumas outras ferramentas para a criação de texto. Uso com muita frequência aqui o Claude, só para ilustrar, para textos. Uso uma plataforma, Adapta, que reúne esse conjunto de plataformas. Tem uma outra vantagem aqui, pensando em monetização. No caso de um ChatGPT pago, acho que são $20, $25 por mês, portanto, vamos pensar em R$100 por mês, num ano, R$1.200. Essa mesma plataforma, não sou pago, não sou financiado, só porque realmente é uma opção que vocês podem pensar. Esse mesmo valor de R$1.200 por mês, no caso dessa plataforma, se quiserem ir acessando aí, também, ela reúne um conjunto de ferramentas. Então, ao invés de pagar um ChatGPT da vida, eu posso pagar os mesmos R$1.200 e ter aqui o One, o ChatGPT, o Claude, o Gemini e o Llama, pagando o mesmo valor. Já que nós estamos falando de investimento, eu penso que esta é uma opção mais adequada. Até porque cada ferramenta tem mais ou menos recursos. Mas, além disso, nessa mesma ferramenta, Adapta One, tem aqui a parte de imagens. Então, ao invés de pagar uma outra plataforma de criação de imagens, pode ser uma alternativa, dentro da mesma Adapta One, você ter a opção de texto, de imagem e de áudio, que ele tem uma parte específica de áudio. Quando a gente fala de olhar para além do que está sendo comum, naquela primeira imagem que eu passei para vocês, do iceberg, eu mostrei aqui um exemplo bem pontual de como dar aqueles comandos básicos. As pessoas fazem assim, né? Criam um artigo, criam um conteúdo. É bastante comum. Mas imagine a seguinte situação. Se eu conheço com profundidade a escrita, as imagens, ao invés de dar aqueles comandos básicos, eu poderia dar um comando desta maneira. Só que para fazer isso eu preciso de um conhecimento mais profundo dos estilos de escritas. Então, esse exemplo que eu dei, Machado de Assis, ou criar uma imagem
baseada aqui em Van Gogh, eu preciso conhecer esses elementos culturais, ter informação suficiente para que eu tenha mais qualidade no resultado. Então, aqui que eu olho para baixo do nosso iceberg. Não é apenas um comando comum. Agora, imagine vocês a potência que eu tenho, se eu tenho aqui, na parte de design, mais informações de outros estilos de ilustração, de desenho. Fazendo o uso desses estilos com os comandos, então eu tenho mais chances de qualidade em termos de produção do que me interessa. Bom, se nós olhamos para uma imagem como esta, um vídeo como este, aqui eu tenho uma série de características que é necessário um conhecimento mais profundo para que eu possa chegar na qualidade que me interessa. Se eu tenho aqui vídeos, eu preciso entender para poder alcançar mais pessoas com mais qualidade. Lembra da primeira imagem que eu coloquei? As pessoas querem ser impactadas por meio de um conteúdo que seja diferenciado, não apenas aquilo que já está em larga escala. Além disso, se nós colocarmos uma ideia de monetização, aqui nós temos um espaço para 400 pessoas? 500 pessoas? Imaginem aqui, se eu fizesse a pergunta para vocês que estão aqui, ou para quem depois vai acompanhar também a gravação, se eu perguntar na área acadêmica, quantos livros você tem publicado sozinhos? A grande maioria vai responder que não tem nenhum. Nós não estamos falando aqui de livros apenas acadêmicos. Nós estamos falando de monetização do conteúdo. Exemplo, aqui nós temos agora talvez 80 pessoas. Se eu perguntar para vocês, alunos ou professores, gestores, enfim, quem tem um livro publicado numa Amazon da vida? É normal essa resposta. Ora, quanto custa publicar um livro na Amazon? É uma pergunta. Quanto custa? Nada. Olha que incrível. Então, se eu tenho um determinado conhecimento, não necessariamente acadêmico, eu posso reunir essas informações por meio da inteligência artificial, produzir um conteúdo e publicar numa Amazon. Por que isso é importante? Porque também eu posso fazer da minha vida, do meu conhecimento, uma autoridade naquela área. Mais do que isso, se eu tenho essa possibilidade de olhar para idiomas, por conta da inteligência artificial, não preciso mais me preocupar apenas num conteúdo em língua portuguesa. Olha só, se eu uso a inteligência artificial para produzir esses conteúdos, peguei alguns exemplos aqui. Ao invés de pensar num público de 230 milhões de falantes em língua portuguesa, se eu juntar português, a língua portuguesa, espanhol e francês, por exemplo, ou português, inglês e espanhol, eu praticamente multiplico por 10 o meu alcance. Então, quando eu penso em produzir algo, ainda que seja um livro na Amazon, eu já vou pensar em produzir esse livro em 10 idiomas, ou 2, ou 3, porque nós podemos alcançar mais pessoas nos seus respectivos idiomas. Se nós juntarmos aqui agora as pessoas todas, juntarmos todos, e cada um fizer um conteúdo de 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, possível, né? Pela nossa oficina de hoje cedo. Se nós juntarmos uma sala de aula dos 40 alunos, 50 talvez, um grupo pequeno, o próprio grupo de alunos ou de professores pode, num curto espaço de tempo, dado um tema específico, se tornar uma autoridade, porque eu posso fazer isso em vários momentos, em vários conteúdos distintos. Posso até pegar o grupo de pesquisa, por exemplo, e começar a pensar para além dos textos acadêmicos, artigos, porque eu quero também alcançar um público que não está na academia. Nesse caso, na terceira boa notícia, é que dá para fazer isso sozinho. Existe um termo que já tem sido bastante trabalhado nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos, que é negócio de uma pessoa só. Essa é uma outra vantagem. Eu não preciso de tantas pessoas para começar. Então, uma coisa é começar, outra coisa é começar em vários idiomas, outra coisa é começar com aquilo que você já tem sozinho. Exemplo, se eu penso aqui em usar a inteligência artificial para esse momento, eu trouxe aqui o que me acompanha todo o tempo.
Então, intencionalmente, nós temos professores aqui, não temos? Nesse momento? 3, 5, 7. Muito bem. Professores, professoras, mais de 10 anos de experiência, talvez. Quantas vezes nós damos a mesma aula? Pelo menos com o mesmo conteúdo. Esta palestra aqui eu já fiz de diversas maneiras, dependendo do tempo, dependendo do local. Mas agora, eu posicionei ali o meu celular. E, portanto, gravo aqui esse meu conteúdo, que eu coloquei numa certa sequência, que estavam me cobrando até 10 minutos atrás que não estava pronta a minha apresentação, é porque eu contextualizo. E, portanto, essa contextualização é por conta daqui do evento específico. Mas concorda que se eu estou gravando agora ali, eu posso pegar esse mesmo conteúdo e transformar também num texto? Posso pegar o conteúdo em vídeo e ter o texto, o áudio, o vídeo e talvez publicar um novo conteúdo? Porque eu já faço isso todo o tempo. De manhã, eu cheguei aqui 9 horas. Não sei se estão aqui. Estava uma discussão lá para se resolver vários problemas do ponto de vista tecnológico. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Se eu gravasse tudo o que foi feito desde manhã, eu teria um baita conteúdo. Porque falou dos problemas, falou das soluções. Chegou um momento que eu achei que um ia dar pancada no outro. Tinha tudo ali acontecendo. E se eu fizer isso com intencionalidade, melhor ainda, porque passa a ser autêntico. É uma situação real, e as pessoas querem não só a escala da informação, elas querem informação organizada. Mas ali era um dia a dia de trabalho, como qualquer outra. Quantas pessoas gostariam de acompanhar um dia a dia do seu contexto? Se eu tenho essa intencionalidade, eu posso até fazer aqui um ângulo, né? Não foi o caso, não preparei nada disso. Mas eu poderia aproveitar o momento para ocupar aqui também um outro espaço. Eu poderia até transportar a informação que está agora sendo transmitida para as minhas outras tantas redes sociais. Agora eu tenho, então, por exemplo, 10 idiomas, 10 formas de produzir, publicar o conteúdo em 10 redes sociais. Olha o efeito multiplicador daquilo que eu já tenho de informação. E veja, não precisa ser algo rebuscado, não precisa ser uma produção hollywoodiana. Quanto mais simples, mais autêntico, negócio de uma pessoa só. Olha só que coisa interessante. A inteligência artificial potencializa aquilo que é personalizável. Porque a história que aconteceu hoje de manhã, só vocês podem contar. Mas eu vou potencializar pela IA. Mas é uma história única, ela não vai se repetir. Entende como é o único e a potência desse único? E as pessoas pagam por isso. Muito bem. Então, esse negócio de uma pessoa só, one person business. Eu estou criando algumas coisas assim, como eu não sou da área de design, me perdoem os designers, então, eu fui lá no FreePic da vida, no Flat Icon da vida, e criei meu logo. Para dizer, eu criei, fui lá e digitei, inteligência artificial, quero uma letra P e o número 1. Resolvi minha parada, e depois que eu lançar One Person Business, eu vou mandar para os designers, mas não é o contrário, para poder começar agora. Veja como eu inverto a ordem das coisas. Eu primeiro executo, e depois eu vou melhorando aquilo que não depende de mim. Eu não sou designer, e não pretendo ser. Mas se eu entregar isso para um designer e falar qual é o conceito que eu pensei, ele já vai ter muito mais elementos para dar sequência. Entende que a ideia é não ficar ocupando também aqueles espaços que nós não somos bons, mas sim utilizar o que eu já tenho em mãos? Então, ali é o meu logo, tá? Designers, peguei lá no Flat Icon, no FreePic, nesses lugares aí, tá? Quarta boa notícia. Falei que tinha 10, não é isso? Sabe qual eu gosto mais? Da 7ª e da 10ª, tá? Me cobra quando eu chegar lá. A quarta são os nichos. Olha que coisa interessante. Eu frequento aqui a Fevale há mais de 10 anos, por exemplo. A Blanda agora falou sobre saúde. Se eu tivesse uma parceria com a Blanda, por exemplo, que eu ainda pretendo roubar da Marta aqui, eu faria conteúdo que não acabaria mais. E eu não preciso ser especialista. Embora eu tenha dito, negócio de uma pessoa só, é muito melhor eu usar o conhecimento que eu tenho em inteligência artificial, fazer parceria com a Blanda, por exemplo, que tem um conhecimento específico.
naquela área. Eu poderia até fazer uma parceria com a Juliana, que é da área aqui de medicina, oftalmo, é isso? Medicina, depois? Oftalmo. Fiz a minha lição de casa. Gente, seria interessantíssimo fazer parceria com a área da saúde aqui. Eu entro com o meu conhecimento tecnológico, entro com a estratégia, entro com 10 anos de experiência e não preciso ser especialista na área. Vamos pensar o seguinte, olhar para o mundo inteiro e vou pegar essa realidade. Eu não sei o valor aqui dos cursos, tá? Mas vou chutar. Digamos que tenha um curso com a mensalidade de R$2.000. Os lugares onde eu falei que atuo, PUC, Intel e Metodista, têm os seus valores respectivos. Mas suponha que na graduação eu tenho um valor aqui de R$1.500, R$2.000, não no curso de medicina, provavelmente, mas em outros cursos, computação. Digamos, seria interessantíssimo, e penso eu, se eu conseguisse produzir conteúdos que não necessariamente da minha área, mas sobre aquilo que eu conheço e conseguir, no mínimo, pagar minha faculdade, pagar a mensalidade. Porque é um negócio de uma pessoa só, eu vou falar de alguma coisa que eu já conheço, ou que eu quero conhecer, e mesmo sendo estudante, eu posso contar a minha história, que também é única, de aprendizagem. E potencializar isso em 10 idiomas. Aqui não vai dar tempo, mas eu agora estou falando até mandarim, eu, Cláudio André. Eu estou uma potência de comunicação. Eu produzo conteúdo em português, por exemplo, e faço isso ser multiplicado 10 vezes pela IA. E coloco, depois procurem aí, lá na Amazon, Cláudio Fernando André. Sim, eu tenho 3 nomes. Tem lá uns 15 livros que eu publiquei só esse ano. Potência da qualidade com velocidade. Olha outra coisa interessante, né, que eu mencionei. Se eu posso publicar um determinado conteúdo, claro, com responsabilidade, com ética, com todas as questões que envolvem a inteligência artificial, mas a parceria, de novo, com quem é conhecedor de um determinado assunto, ajuda bastante. Mas, de repente, eu não quero produzir algo que é da minha formação. Eu, por exemplo, Cláudio André, estou produzindo muito conteúdo ligado aqui à parte de histórias do mundo. Eu sempre li muito. Por exemplo, e eu sei que as pessoas também gostam que eu conte histórias sobre aquilo que eu sei. E já vou antecipar. É uma boa ideia, né? Fazer coisas, contar histórias, e você nem precisa aparecer. E para quem tem vergonha de aparecer, eu sei que aqui não é o caso, né? Todos ficam muito à vontade com a câmera, com o vídeo, com a foto, tenho certeza disso. Mas digamos que alguém que você conheça não tenha essa pretensão de aparecer, faça conteúdos em vários idiomas, coloque outras vozes, e aí você nem aparece, para gerar negócios. Já pensaram nisso? Então vamos fazer, não é isso? Porque não adianta só pensar, não é? Olha só, por exemplo, eu posso falar sobre inteligência artificial, claro. Eu posso falar sobre filosofia, claro. Tem espaço para todas as pessoas. E como eu tenho tomado a minha decisão nos projetos que eu atuo? Quanto mais atemporal for aquela área que eu atuo, e quanto mais universal, melhor. Atemporal e universal. Porque a pessoa pode usar e acessar meu conteúdo hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, e cada vez mais eu ganho flexibilidade, cada vez mais eu ganho espaço. Números, para quem quer produzir vídeos para o YouTube e monetizar. Faça vídeo com pelo menos 30 minutos, publique todos os dias pelo menos um vídeo. É possível? Claro. Inteligência artificial, eu tenho conhecimento específico, eu tenho os prompts, eu tenho a estrutura. Lembra de Machado de Assis? Eu sei quem são os maiores especialistas em determinado assunto no mundo ao longo das décadas. Eu posso pedir, ao invés de dar um comando simples, crie um artigo sobre tal assunto dos maiores especialistas do mundo. E esse conteúdo ser um conteúdo numa área que eu não necessariamente domine. Então, aqui estão alguns exemplos, como eu mencionei, trouxe apenas para vocês terem em mãos, depois que eu terminar aqui o evento, quem quiser acessar, fica a ideia de que eu posso produzir algo e monetizar algo. Posso produzir um livro sobre oftalmologista, sem ser da área de medicina? Eu, Cláudio André?
Eu, se fizer uma parceria com alguém formado, que já tem experiência e tudo mais, posso. Não é? Não posso fazer isso sozinho. Mas na área do direito, por exemplo, eu posso fazer parceria com quem eu quiser. Porque as pessoas de determinadas áreas não necessariamente vão investir na área de inteligência artificial, dos prompts, dos comandos. Então, o melhor caminho, para mim, é esse. Estou na quinta, né? Qual que eu falei mesmo? Que era, amor? 7ª, 10ª. Cada dia eu falo uma coisa, tá? Mas hoje aqui é a 7ª e a 10ª. E está tudo certo, que eu nem lembro qual que é a 7ª, mas tudo bem. Criação de autoridade. Lembra? Quantos aqui de vocês, alunos, por exemplo, que eu conheci vários hoje, primeiro anista, poderia começar a criar sua autoridade hoje? Que dia que é hoje? 26? 28? Imagina vocês, o ano tem 52 semanas. Eu vou produzir um conteúdo por semana. Eu vou produzir e publicar esse conteúdo por semana bacana, interessante, profundo. Ao final de um ano, eu tenho 52 conteúdos. Lembra do nosso iceberg? A pessoa que está ao meu lado, literalmente lá na minha sala, não vai produzir nada. E se eu fizer isso em vários idiomas, eu me tornei agora uma autoridade, porque eu estou mostrando aquilo que eu sei. Eu não preciso ser especialista. Se eu sou aluno, por exemplo, eu posso contar minha jornada. E as pessoas vão se interessar por isso. É uma questão de aproximação. Olha só. Nesse caso, então, aqui da autoridade, aqui estão alguns exemplos. Publico quase todos os anos, aliás, que bom que eu comecei a fazer isso antes de 2022, porque senão iam dizer, você só publica tanto porque tem um tal de ChatGPT. Não é verdadeiro. Esses projetos, por exemplo, são de 2020. Eu já fazia isso. O que significa na prática? A IA potencializa aquilo que eu já faço bem. E a tecnologia ela é tão poderosa que ela potencializa tudo, inclusive o péssimo. Por isso a ação humana é importante. Inteligência artificial é a mesma coisa. Eu já escrevia muito, eu já lia muito. Eu já dava aula há muito tempo. Se eu perguntar para vocês, quanto tempo vocês acham que eu dou aula? Qual a minha idade? Qual a minha idade? 30. 40. Vou deixar incógnita aí, né? Porque senão vou me entregar, mas é bastante tempo de conhecimento nessa área de tecnologia. Quanto? Muita experiência, exatamente. Só de 30 anos aqui de experiência. E eu sou do ano bissexto, sou, na verdade, do dia 29 de fevereiro, de 3 pontinhos. Meu nome é Cláudio Fernando André. Imagina, eu não existo, né? São 3 nomes. Então, se me perguntarem qual é o sobrenome, é André. Data de nascimento, 29 de fevereiro. E existe, tá? De cada 4 anos. E é nisso que eu estou falando. Você vai criar uma identidade própria, que é o seu estilo, é você. Para não precisar também ficar todo o tempo criando uma mensagem, aquilo que não é você, porque você vai ter que sustentar depois nas redes sociais. Pelo seguinte, aqui são os 2021, 2022, e agora olha como mudou a capa. Ah, todas as capas foi eu que fiz, tá? Desde 2020. Veja que coisa ridícula lá atrás, né? Era essa a minha capa, 2020. Aí alguém falou assim, olha, Cláudio, podia colocar algum elemento aí, né? 2021. Já deu uma quebrada ali. 2022, acho. 2022, já coloquei mais uma imagem lá. Lembra FreePic? Lembra do Flat Icon? Já melhorou. Mas, olha agora, se minha autoridade, para quem nem me conhece, não fica falando, nossa, você é incrível. Você é o rei do design das capas de livros. Autoridade. Não, eu falo para as pessoas, eu fui também evoluindo com o tempo. Basicamente é isso que nós estamos falando. Então, essas são as publicações desse ano, de um projeto que eu também atuo, que é REAC. E, nesse caso, parcerias, olha, são os organizadores. Está passando a tecnologia aqui? Às vezes sim, às vezes não. Olha lá, sei lá, acho que já foram 6 livros esse ano, em parceria. Marta, nós podíamos fazer alguns livros aqui, por exemplo, com um grupo de pesquisa. Escolhe o tema. Pois é, por que não continuar, não é? Olha, sei lá, tem uns 6 títulos, pelo menos. Mas vejam as capas. Se você não diria, se eu não te contasse, que eu sou o máximo designer. Não é? Não. Uso adequado daquela tecnologia. Por quê? Porque eu percebi que eu precisava comunicar aquilo que eu faço.
No caso, essa imagem eu gosto muito dela. A questão de eu falar com pessoas, mas usar o poder dos algoritmos. Todo o tempo? Todo o tempo. Então, não descartar esse momento que nós estamos passando. Eu falo sempre com pessoas, mas uso, sim, algoritmos. Sexta, estou chegando lá. Não sei meu tempo aí, mas vou chegar lá. Como colocar em prática, ou pelo menos como eu tenho colocado em prática? Basicamente é isso daqui. Vocês já viram que eu gosto de engrenagem também, né? É isso que eu tenho feito. Eu criei um modelo. Eu criei uma proposta que eu chamo de 3Ps. Uso inteligência artificial para produzir, que é o primeiro P. Segundo P, uso a inteligência artificial para publicar. E depois que eu publico e começo a interagir com as pessoas, eu começo a trabalhar com a persuasão, o poder da argumentação. 3Ps. Veja como é fácil explicar. Produção, publicação, persuasão. Na produção, eu estou sempre preocupado com pessoas. No 2 ali, eu estou preocupado com quais são os problemas que eu vou resolver daquelas pessoas. E às vezes o resolver problemas não significa algo crítico, como na área da saúde. Pode ser alguma coisa de entretenimento. Também podemos pensar nessa, de alguma maneira, reflexão. As pessoas também precisam de entretenimento. Pode ser um problema. Talvez aquela pessoa não esteja bem na vida, do ponto de vista sentimental. Talvez alguma coisa que eu faça possa ajudar naquele dia a dia. Então, essa é a perspectiva que eu trago de problemas. E lá, depois que você começa a fazer isso em escala, em vários idiomas principalmente, é uma chuva de interação, porque as pessoas vão começar a te acompanhar. E você vai precisar dar conta disso tudo. Imagina você, 10 idiomas para tomar conta, sem inteligência artificial, para interagir com as pessoas no dia a dia. Novamente, inteligência artificial, com as suas chamadas, então, aí, os seus agentes de inteligência podem me ajudar. Lembra, não, tem sempre uma informação ali, em algum momento, que é, ok, interage com as pessoas, produz conteúdo, mas tem uma intencionalidade também, que é vender produtos. Vender o livro, vender o curso, vender a mentoria, aquilo que você resolve bem. Por exemplo, eu disse aqui que poderíamos produzir e publicar livros na Amazon. Hoje é dia 28, é um sábado. Se juntássemos 10 pessoas, poderíamos ter um livro amanhã publicado na Amazon. Cada um escreveu 10 páginas com auxílio da IA, potencializou aquilo que já sabe, tem um tema específico. Podemos fazer isso juntos? Podemos? Essa oferta eu faço em todo lugar, tá? E eu saio com várias parcerias de todos os lugares. Lembra? Eu tenho método, eu tenho a proposta, eu sei fazer, posso até te ensinar a fazer, mas até você aprender leva um tempo. Podemos fazer juntos e em uma semana você também começa a ter a sua autoridade. Faz sentido? Sim ou sim? Sim. Não é isso? Então, sétima boa notícia, porque agora é prático. Como é que é a minha rotina todos os dias? Porque senão fica muito aquela coisa que alguns vão falar, teoria, né? Esse povo da academia, né? Não é assim que se fala? Essas teorias aí, esse artigo, essa tese, essa dissertação, não é isso? Vamos ver na prática, então, como é que eu faço. Lembre-se, não estou dizendo para você fazer. Negócio de uma pessoa só, é como eu faço. Designers, desculpem, mas nem persona eu preciso fazer. Sabe por quê? Qual é a persona, Blanda, no meu negócio de uma pessoa só? Eu vou perguntar e você responde eu mesmo, tá? Blanda, então eu não preciso fazer uma pesquisa de persona. Porque persona, se eu começar a fazer isso com periodicidade, uma vez por dia, as pessoas vão chegar até mim. Quem são as personas? Aí você responde, é você mesmo. Tudo bem? Saiamos? Então, olha só, designers, me desculpem. Eu não preciso, no meu negócio, procurar personas, definir idade, definir interesses, problemas. Brenda, por que eu não preciso? Porque eu sou a minha persona. Olha que interessante. As pessoas vão chegar a mim porque elas têm as mesmas necessidades que eu tenho, os mesmos problemas que eu tenho. Um dos problemas que eu tinha produzir conteúdo em escala. Outro problema que eu tinha, interagir com as pessoas depois que eu publicava o conteúdo. Coloquei a inteligência artificial para fazer tudo isso. Porque eu já tinha isso feito. Eu treinei as minhas inteligências artificiais, meus chamados, então, agentes de inteligência artificial, para falar como eu, até eu, às vezes, olho e falo, nossa, mas eu escrevi isso mesmo? Eu já não sei mais.
se sou eu que escrevo ou se é a IA que escreveu. Que é tão próximo à comunicação que, de alguma maneira, eu uso o poder da tecnologia a meu favor. Faz sentido? Então, sou eu multiplicado por 10, por exemplo. 7ª, né? Então, para não ficar só na teoria, esse é o meu dia. Então, lá, um artigo longo de mais de 5.000 palavras todo dia. Calma. Pesquisadores, mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas coisas todas assim, calma. Não é artigo científico, tá? É um conteúdo para um blog sobre um assunto que eu conheço. Então, eu uso a IA para produzir todo dia, como meu auxiliar, e eu verifico se aquilo faz sentido e publico. E já faz aqui também, vou fazer aqui um outro spoiler. Não publico mais em português. Por quê? Eu vou perguntar, você responde. Porque você ganha mais dinheiro em dólar. Bora lá. Por que eu não produzo mais nada em português? É incrível. Lembra lá dos números que eu mostrei agora há pouco? 230 milhões de pessoas falantes de língua portuguesa. Se eu mudo o idioma para inglês, espanhol, por exemplo, não só tem um alcance maior, mas eu passo a receber em dólar. Nós estamos falando aqui de monetização do conhecimento. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu já estava fazendo. Eu vou só alcançar mais pessoas, vou continuar resolvendo problemas e vou receber por isso. Por exemplo, eu conheço, acho que o Diego desde que ele era no ensino médio. Não era tanto, mas desde a faculdade, com certeza, eu conheço o Diego, que eu já frequentava aqui. Se não tornou doutor. Aí, na saída ali, ele estava falando para mim, ou para outras pessoas, da área de atuação de computação aplicada à medicina. Imagina essa parceria, pólvora pronta para explodir, não é isso? Cada um na sua área. Então, ali, só voltando, o meu dia a dia, tá? Tudo isso, Cláudio André? Claro! E sabe quanto tempo eu levo para fazer isso? Eu pergunto e você responde 1 hora, tá? Para fazer tudo isso daqui, um artigo por dia, um post simples, um carrossel, um vídeo muito curto, menos de 1 minuto e assim por diante. Quanto tempo eu levo para fazer isso? Incrível. 1 hora. Quanto tempo eu levei para chegar nesse nível? Eu pergunto e você responde 6 meses, tá? Quanto tempo eu levei para chegar nessa 1 hora atual? 6 meses. Entende que é muito mais trabalho anterior? Lembra lá do saudável? Ele é simples depois que ele é implementado. Mas hoje de manhã estava muito interessante, porque lá dos problemas e soluções de hoje em dia, eu tenho certeza que o próximo evento, do ponto de vista de aplicativos, aí, de games, aí, vai ser muito melhor. Porque já teve uma experiência, porque teve problemas, porque corrigiu. No momento que você coloca isso em escala, fica muito bom. Porque você já fez várias vezes. Então, você potencializou o que você já faz. O que mais? Então, tem o método 3P, tem a estratégia 10X. Por que 10X? Porque são 10 idiomas. Porque são 10 tipos de produtos. Mas é a mesma coisa. Todo o tempo é a mesma coisa. O nosso coração brasileiro, não, nossos olhos brasileiros, são iguais aos olhos de americanos? Do ponto de vista de ciência? Eu pergunto e você responde que sim, tá? Toda a parte de corpo humano é igual no mundo inteiro. Então, tem conhecimentos que servem para todo lugar do mundo. Então, quanto mais universal e quanto mais atemporal, melhor do ponto de vista de monetização do seu conhecimento. Eu quero dizer que tem conhecimentos que você pode produzir em qualquer idioma, por exemplo. E aí, pensando nisso, 10 formas de monetização, livros, áudio. Eu costumo ouvir muito podcast, áudio no carro. E tem pessoas que também fazem isso. Eu posso fazer aqui 10 mídias, né? Áudio, vídeo, texto, imagens. Eu posso ter ali vários idiomas. Eu posso ter produtos com 10 preços diferentes. Por isso essa imagem anterior aqui, ó, estratégia 10 preços. Se eu faço isso, eu tenho agora uma fortaleza digital. Observa, vários produtos, numa escala diferente, porque eu quero públicos diferentes. E aí eu vou para a 8ª boa notícia, já estou encerrando, tá? Olha só, falei para a Marta hoje, Marta, vamos fazer uma parceria? Vamos, Blanda? Vamos, por que não, né? Você tem alguma coisa a perder? Não, no mínimo você vai ter um conhecimento que eu já levei anos para construir e vou te entregar. Portanto, vou usar do seu conhecimento também para nós construirmos coisas juntos. Isso é o que eu tenho feito, tá? Então, eu tenho lá um parceiro com 1, 2, 3 e assim por diante, posso ter quanto eu quiser, e que, por sua vez, aquela pessoa também pode replicar o modelo para frente. Gente, conhecimento. Quanto mais eu faço parcerias, mais chances do meu negócio crescer.
sem ser o especialista naquele assunto. Muito bem. Aqui é a minha fortaleza digital, então. Todos os dias daquele assunto que eu criei conteúdo. Qualquer que seja o conteúdo. Dá para publicar no Facebook, no TikTok, em todos esses lugares? Dá. Com o apoio da IA? Dá. Lembra? Produção, publicação, persuasão? Aí dá. Bom, como que eu faço, né? Temos tempo ainda? Sim? Sim? O que é? A IA falou ali no canto. A IA, olha que interessante, essa IA está poderosa demais. Aí eu fiquei pensando, já que eu vou falar para pessoas da academia, né? Então eu vou tornar vocês aqui que têm interesse na academia em PhDs. Calma, não são os pós-doctor não, tá? São as pessoas que querem resolver problemas e têm uma paixão em fazer aquilo todo dia. E gostam de ter qualidade no que fazem. Primeiro P. O H, eu preciso conhecer tecnicamente com mais profundidade o que eu vou fazer. Eu preciso ser lá, se for os prompts, eu preciso ser muito bom em prompts. Eu preciso de profundidade nos prompts. Eu preciso também, se aqui o objetivo é monetização, pensar como é que eu vou viabilizar para chegar na questão da monetização. Sim, eu já penso no produto final também, ou nos produtos. Então, eu criei o PhD nessa perspectiva de juntar as coisas. Estou chegando ao final. Eu falei que tinha 15, não é isso? 9. Tempo de dedicação para obter os primeiros resultados. Essa pergunta é clássica. Todo lugar que eu vou, quanto tempo? Depende, né? Uma resposta também muito comum. Mas vou fazer contas aqui, já que eu sou da área de matemática computacional, vou fazer uma conta, espero que vocês me ajudem. Eu sempre digo para as pessoas, Luanda, eu preciso de 15 dias da sua vida para você começar a ter resultados. 15 dias da sua vida, top? Agora a minha oferta ficou boa. 15 dias da vida é razoável, né, gente? Para você produzir, publicar e começar a ter resultados. Não é bom? Só tem um detalhe. Cada dia tem 24 horas. Então, vou precisar que você se dedique 360 horas. Certo? 24 horas, continua sendo os 15 dias. 360 horas. Quanto tempo você vai se dedicar por dia para fazer isso? Lembra do PhD? Eu preciso ser muito bom no que eu faço e fazer todos os dias. 1 hora? 2 horas? 3 horas? Não sei. Mas isso daqui não vai mudar para ter os primeiros resultados. Vamos fechar a conta aqui, então. Se você se dedicar 1 hora com o método que eu criei, da forma que eu criei, fazendo todos os dias, é possível ter resultados nesse tempo. 1 ano, se você se dedicar 1 hora por dia. Se você se dedicar 2 horas por dia, metade, não é isso? E assim por diante. Entende que depende muito mais, já que eu criei um método, ferramentas, procedimentos da pessoa do que de mim? Agora, puxa vida, né? A gente faz faculdade, no caso de medicina, 6 anos, mais 3 de residência, para, de alguma maneira, começar a pensar nessa questão mais de retorno financeiro, dependendo da área, um pouco mais cedo ou não. Mas é razoável pensar no seguinte, eu sempre vou ter que me dedicar muito no primeiro momento. Sempre, sem exceção. Sempre vou ter que aprender, sempre vou ter que praticar, e o modelo 80-20 nos ajuda a fazer isso. Aqui também eu deixei muito mais, porque, como eu disse, para as pessoas que tiverem interesse, olha só que eu posso aplicar as IAs, né? Olha quanta coisa aqui. Fiz aqui 48 exemplos de aplicação de inteligência artificial ou de agentes. Tem muita coisa que dá para fazer. No caso específico, se nós pensarmos aqui numa venda, depois que eu faço tudo isso, que é produzir, publicar e persuadir, eu monto então um sistema que fica mais no automático das coisas. Faz sentido também, né? Lembra? Eu só consigo fazer isso porque tem essa organização. E aí eu começo a pensar o seguinte também. Qualquer área eu posso aplicar? Sim. Um dos grandes problemas que as pessoas fazem é assim, eu quero falar sobre a área da saúde. Só que a saúde é muito ampla. Se eu pego alguma coisa mais específica, saúde mental, já melhora. Saúde mental nos adolescentes, melhora. A cauda longa vem justamente para essa perspectiva. Quanto mais específico eu for, mais conteúdo eu vou produzir sobre aquele assunto, mais autoridade eu vou ter, porque as pessoas vão associar aquele conteúdo àquela pessoa. Se eu fizer isso todo dia,
eu sei que as pessoas não vão fazer a parte dela. Então, eu nem preciso fazer tanto esforço, porque a maioria das pessoas não vai fazer. Mas está aí para todo mundo. Olha só. Pulei uma não, né? Já estava na nona? Era isso? Então, bora, que já está terminando meu texto, já mostraram ali. Ô, Iá, estou com tempo? Viu? Minha Iá aqui é ótima. Minha Iá aqui é sensacional. Eu nem escutei o que falei, mas tem um tempinho aí, né? Dessa é uma boa notícia. Onde monetizar? Olha, eu vejo tantas aplicações. Quanto mais organizados estiver o conhecimento, melhor. Área do direito. Tem a Constituição, tem lá o exame da OAB, todo ano repete aquele processo. E se eu pegar esse conteúdo e der uma conotação com mais informações das perguntas e respostas? Veja, uma aplicação que eu não sou especialista em direito, mas eu posso usar minha estratégia, minha inteligência, para potencializar aquilo que já existe e está organizado. Questões ligadas à espiritualidade, à Bíblia, por exemplo, milenar. Filosofia, milenar. Quanto mais estruturado o conhecimento estiver, melhor, para que eu possa dar sequência. Porque é fazer uma leitura a partir da minha interpretação daquele contexto. Não preciso nem criar muita coisa como referência inicial. Eu vou partir daquilo que já existe. São 10, né? Que eu falei, não é isso? Então, vou passar bem rapidinho aqui. Onde monetizar? Bom, no YouTube, no Facebook. Poucas pessoas sabem que o Facebook também paga para você produzir conteúdo em vídeo. Por exemplo, poucas pessoas sabem. Está aí uma grande oportunidade. As pessoas ligam muito a produção de conteúdo ao YouTube como produtor de conteúdo. O Facebook também paga e paga melhor, dependendo da área, tá? Eu posso ter aqui TikTok com os chamados aí vídeos curtos. Eu posso criar blog sobre aquele conteúdo que é o vídeo e o texto. Lembra da minha produção diária? 5.000 palavras. Dá um vídeo de aproximadamente 40 minutos. É uma máquina de produção, se você conhece aquele assunto. Não vai sair produzindo e publicando coisas que você não tem muita responsabilidade, hein? Bom, blogs, como eu mencionei, coisas que às vezes eu nem visitei aquele local, por exemplo. Spotify, lembra do áudio? Gente, eu já fiz o vídeo. E se eu separar o vídeo do áudio do texto? É o mesmo conteúdo, só que eu vou usar mídias diferentes. Já está pronto o meu vídeo, por exemplo. Claro, Instagram e tudo mais aí. Coisas que são incríveis, que existem no mundo. Eu conheci esse site aqui, ó, depois vocês podem acessar, o Meu Dia a Dia. As pessoas produzem as imagens, depois disponibilizam as imagens para ficar como papel de parede do celular. E se você procurar imagens para celular, tem milhões de buscas. Então, isso, se tem pessoas interessadas, eu posso transformar isso também no negócio. Bom, sem falar em lojas virtuais, né, que eu posso criar, lembra do meu Flippic lá, do meu Flat Icon? Eu posso criar a minha loja com aqueles conteúdos específicos. Eu posso criar videoclipes e áudios. Hoje está em moda aí, né, o áudio. Ah, tem um bônus agora, tá? Por isso que eram 10 mais bônus. Aqui eu só vou passar mesmo, são mais de 50, eu prometi, mas é porque vai ficar com vocês, depois vocês ficam aí, tá? Então, olha só, 50 formas de monetizar. Eu não vou ler não, mas ó, produção de conteúdo com marketing digital, produção de web documentários curtos, comercialização de merchan, mais de 50 ideias aqui de você, que você pode usar a inteligência artificial para produzir conteúdo com fins de monetização. Vou passar bem rápido mesmo. Acho. A minha IA tá... agora foi. IA, eu ainda tenho tempo? 1 minuto? Não! Vocês ouviram aí? Não! Já estou terminando mesmo. Ó, é que tem 50, né? Espera aí. Dessas 50 e poucas, eu acho que são 58, se não me engano. Assim que passar. 54, 60. Os livros que eu usei para fazer essa nossa conversa aqui, então, algumas ilustrações. Veja que não é só de tecnologia, né? Tem muito de essencialismo, tem muito de mentalidade, tem muito de negócios aqui nessa minha lista. Agora sim, concluindo, finalmente. Vamos lá, Diego, me ajuda. O que você vê aqui? Muito bem. Ótimo. Excelente. Excelente. A interação aqui está ótima mesmo, né? Vamos lá, vamos tentar aqui ver se fica mais próximo aqui. Já estou terminando, tá, inteligência artificial? Consigo passar aqui? Já passei, né? E aqui?
Martinha. O quê? Um polvo? Será? E agora? Um galo. E agora? Um galo visto de uma janela. Aham. O que mais agora? E agora? Uma fazendinha. É, pode ser. E agora? Branca de neve. Pode ser. E agora? Revista? Vamos ver. Será que sim? É uma revista? É. Vamos ver. Parece que sim. E o que mais? E agora? O que vocês veem aqui? Um dia de verão. Verão, pode ser. Um iate. Iate. E agora? Será? Um táxi. Pode ser. E agora? Um ônibus, né? E agora? Agora? Um selo, talvez, é isso? Aham. Ah, e agora? Um selo com uma carta, né? Eu estou terminando, Iá. Agora sim, é 1 minuto. Agora, um local. Agora, uma pessoa vindo de cima. Então, eu queria aqui encerrar com vocês dizendo que, no caso de IA aplicada a negócios, é um zoom mesmo que eu tentei dar aqui hoje para vocês e tentando também colocar uma mensagem importante, que para mim faz sentido no mundo atual, que é, de alguma maneira, olhar para isso de uma outra forma. Nós estamos num momento de descobertas. Nós estamos olhando, então... Agora é verdade, Ian. Agora eu estou terminando mesmo. Eu acerto mesmo. É verdade. Para vocês aí que estão na dúvida, se eu cada vez eu vou distanciando mais meu olhar para olhar mais político. Isso. Ian, ó, nem vou mais mexer. Agora é verdade, Ian. Agora já é tão boa, agora vamos avançar. Agora é verdade, de verdade. Muito obrigado por me escutar. Bem um zoom na vida de vocês. Peraí. Passa aí. Isso. Iá, ó, nem vou mais mexer agora. Minha aula está tão boa agora, vamos avançar. Muito obrigado por me escutar. Deem um zoom na vida de vocês. Obrigado, gente.